Gente, bom dia. Como é que vocês estão? Vamos de terça-feira. A gente já vem falando ultimamente de uma história, né? De como ficou a arrumação das pessoas no período neolítico, como é que as mulheres vinham crescendo, o que é que elas começaram a fazer. E a gente viu que esse desenvolvimento da agricultura gerou uma série de mudanças na organização desses grupos humanos, porque foi através do cultivo de alimentos e domesticação de alguns animais que começou a crescer esse grupo e foi chamado essa época aí de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Uma das maiores consequências do desenvolvimento da agricultura foi o crescimento populacional, mais recursos, mais pessoas, né? Porque isso possibilitou uma vida com menos riscos e mais recursos alimentares. Quanto mais pessoas trabalhando, mais plantando, mais domesticando animais, e eles passaram a se fixar no mesmo local, formando as aldeias. Esses grupos começaram a se fixar no mesmo local. Deixaram de ser nômades para se fixar justamente por causa dessa revolução agrícola lá na época. Ou eles plantavam, ou eles domesticavam os animais, ou não tinham o que comer, nem o que plantar, nem como se manter. Enfim, as aldeias muitas vezes tiveram que se juntar para se proteger dos ataques de outros grupos maiores, que eles queriam tomar o que aquela aldeia pequena tinha. Eles começaram como hoje em dia, né? Os grupos maiores predominam dominar os menores. E dividiam entre si as atividades. Eles dividiam entre si as atividades relacionadas à caça, à pesca, a pastoreio ou ao cultivo de terra. O que é pastorear? É pastorear os animais. Aqueles grupos existiam muito rebanhos, né? E os homens, né? Os homens e as mulheres pastoreavam para eles não se perderem, os animais. Essas mudanças, elas estimularam novas formas de organização política. Política, gente, não é política partidária, não. PT, não. É política o que a gente faz. Por exemplo, eu estou conversando com vocês, isso é uma conversa onde a gente troca ideias e eu passo para vocês que isso é política, tá certo? Foram estabelecidas lideranças nos grupos, exercidas por pessoas específicas ou por alguns setores que impunham sobre os demais. Criam-se, assim, posições políticas e sociais definidas para cada membro do grupo. Assim como na sala de aula tem um professor para passar para vocês como se fosse uma liderança, eles começaram a se unir e ver quem era o que mais se destacavam, e ali aquela pessoa juntavam como uma espécie de liderança para tomar decisões. Foi aí que teve essa época de revolução neolítica ou revolução agrícola dos povos, quando começaram a se organizar, tá certo? Vou passar uma tarefinha para vocês e daqui a pouco eu venho com geografia. Beijo!